Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Privilégio nosso de podermos estar na casa do Senhor e podermos concluir esta série de mensagens, as sete colunas, os 7 pilares para a nossa vitória, uma vida vitoriosa. Hoje nós vamos falar sobre a integridade, viver com integridade e com verdade. Nós já ministramos as 6 quartas-feiras, esta é a 7ª quarta-feira. A primeira mensagem que foi ministrada foi: coloque sua casa em ordem. Nada na vida a gente pode começar ou empreender sem que primeiro a gente faça o dever de casa. Sempre diz assim: já fez o dever de casa? Os bons costumes começam dentro de casa. E diz a Bíblia que a sabedoria construiu sua casa e ergueu 7 colunas. A primeira coluna que ela ergueu diz que ela matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a mesa. Ou seja, organizou a casa, providenciou o alimento, providenciou o vinho, que é símbolo de alegria. Não se pode viver uma vida de vitória sem que se organize a casa. Há um texto na Bíblia que diz assim: põe em ordem a tua casa. Palavras do Senhor ao rei Ezequiel, ao rei Ezequias, em que ele estava vivendo num reinado, mas a casa dele não estava em ordem. Ele estava muito bem fora de casa, no reinado de Israel, porém dentro da casa dele não ia bem. O profeta Isaías foi e disse a ele: organiza a tua casa, porque certamente morrerá e não viverá. E uma coisa certa que nós temos todos aqui na noite de hoje é que um dia nós morreremos. É certo que você nasceu um dia, amém? Levante a mão quem nasceu. Quem nasceu de mulher, levante a mão. A Bíblia diz que dentre os nascidos de mulher, né? Sinal que vai vir um tempo, não sei, deixa pra lá. Enfim. Tão certo como nós um dia nascemos, é certo que um dia morreremos. Então nós temos que colocar a nossa casa em ordem. A sua casa é a sua prioridade. Segundo, se disponha para servir e repartir. Diz assim o versículo de número 3 a 5, que a sabedoria enviou as suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, os sem noção, né? Os que não têm juízo, não têm bom senso. Ela diz: venham comer da minha comida e beber do meu vinho. Segunda coluna para a nossa vitória é sabermos dar aos outros, repartirmos o que temos. Nós fizemos isso ainda há pouco através das nossas ofertas, e o pastor Genoval falou uma frase do apóstolo Paulo, que Paulo ouviu de Jesus, dizendo que melhor coisa é dar do que receber. É mais feliz quem reparte do que quem recebe, porque quem recebe, recebe porque tem falta, e quem reparte, reparte porque tem abundância. Então eu me sinto muito mais feliz ajudando os irmãos lá na cidade de Beira, na África, do que estar lá com eles recebendo ajuda. Eu fiz uma pergunta numa das igrejas que eu preguei recentemente, e tinha alguns visitantes. Eu falei assim: qual é melhor, receber um presente ou dar um presente? A pessoa disse: é receber um presente. E aí eu falei: calma, espera um pouquinho. Melhor coisa é você dar um presente. Melhor coisa é você dar alguma coisa, porque imagine, eu disse também assim: qual é melhor, você receber uma boa refeição ou você dar uma boa refeição a alguém? E mais uma vez a pessoa respondeu: é muito melhor receber uma boa refeição. Veja como o pensamento muitas vezes é errado. Aí eu disse: então você preferia estar na rua passando fome e passa alguém que tem condição, vai e compra um prato de comida muito bom e entrega para você? Aí não. Eu falei: está vendo? É isso que a Bíblia diz. É melhor quem dá do que quem recebe. Claro, aqui na igreja nós temos o privilégio de podermos estar dando, ajudando a igreja em São Paulo, ajudando a igreja aqui em Alagoas, ajudando no Maranhão, ajudando agora lá na África. Nós estamos ajudando e isso é muito bom. Então, o princípio de dar nos enaltece e nos fortalece. Essa é uma das
colunas que nós temos que aprender se queremos viver uma vida de vitória. A terceira coluna que a sabedoria edificou para a sua casa, são 7, nós estamos na terceira, decida crescer espiritualmente. Ela diz assim: estas pessoas vão, diga, deixar a insensatez, encontrar vida e mudar o caminho. Elas encontrarão vida e mudarão o caminho. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida na minha vida, eu quero ser um vitorioso, eu preciso deixar a insensatez, eu preciso receber, encontrar vida, e eu preciso mudar o meu caminho, mudar para onde eu estou indo. Então, estes 3 verbos, deixar, receber e mudar. Na vida toda, eu preciso deixar algumas coisas, receber outras e mudar minha atitude. Vamos repetir juntos? Deixar, receber e mudar. Hoje neste culto você tem a rica oportunidade de deixar a vida de pecado, receber a salvação em Jesus Cristo e mudar de vida. Aleluia! Hoje você pode deixar o rancor, receber perdão e mudar a maneira de tratar os seus familiares e tratar as pessoas. Hoje você pode deixar aos pés de Jesus os seus pecados, receber perdão pelo sangue de Jesus e mudar a história da sua vida na noite de hoje. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. 4ª coluna que nós ministramos aqui na igreja: ande perto de pessoas sábias e maduras. Ande perto de pessoas sábias e maduras. Versículos 7 e 8, a sabedoria diz assim: quem corrige o zombador traz sobre si insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. A sabedoria me dá um conselho: que eu não devo andar com gente que, quando eu falo que ele está errado, ele, ao invés de aceitar, ele me repreende. A Bíblia diz: não ande com gente assim. Por exemplo, neste culto, eu como pastor, eu posso ver uma atitude de alguém errada, e eu como pastor tenho que chegar a ela e dizer assim: meu filho, não faça assim não, que isso está errado, isso não é um princípio. Há poucos dias eu até estava falando isso com alguém, e a pessoa olhou para mim e falou assim: não, eu estou certo, em termos de igreja eu estou certo. Eu falei assim: quantos anos você tem? Ele falou assim: eu estou com 31 anos. Eu falei: pois bem, quando você nasceu já tinha 2 anos que eu orava e pregava e cuidava da igreja, e você está dizendo que sabe mais? Filho, ouça a correção. A Bíblia diz que o filho sabe ouve a instrução do pai. Então não ande com gente que você, ao ver ela fazendo coisa errada, e você fala e ela continua fazendo errado. Então afaste-se dessa pessoa, porque essa pessoa vai trazer para você prejuízo. Essa pessoa vai acabar te influenciando. A Bíblia diz que eu tenho que evitar essas pessoas. Eu não vou andar com o zombador, eu não vou andar com gente que blasfema de Deus. A Bíblia diz no Salmo 1 que é feliz, é bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém e que não se assenta com escarnecedores e com pecadores. Antes tem prazer na lei do Senhor. Então procure amizades boas, ande perto de pessoas sábias e maduras, porque este mesmo texto diz no verso 9: instrui o homem sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Por isso que quando alguém vem e me orienta em alguma coisa: pastor Marcos, o senhor está fazendo isso aqui errado, isso aqui é assim, assim, eu tenho que olhar e dizer assim: rapaz, eu não tinha pensado nisso, vou mudar já vou começar mudando minha atitude. E quantas vezes isso já aconteceu comigo, de pastores mais experientes: olha, não é certo o que você está fazendo. Houve um tempo na igreja em que eu e a pastora fazíamos tudo. A gente chegava mais cedo, era o último a sair, chegava com o cadeado lá na Barão de Maruim, trancava a porta e depois corria suado para o carro e saíamos para depois ir tomar um lanche, alguma coisa. E um pastor olhou e falou assim: o que você está fazendo está errado. Eu disse: por quê? Você está querendo fazer o serviço de todo mundo. Deixe outras pessoas fazerem isso. Deixa outra pessoa abrir a igreja, deixa outra pessoa limpar a igreja, deixa outra pessoa fechar a igreja, deixa outra pessoa, você tem que se dedicar a isso. Eu parei, eu e a pastora, e começamos então a criar ministérios na igreja, e hoje nós somos mais de 350, acho que mais do que isso, quase 400 pessoas que servem em diversos ministérios. Eu até quero uma salva de palmas que estão servindo nos ministérios hoje.
Instrua o homem sábio, ele andará, será mais sábio. Ensina o homem justo, ele aumentará o seu saber. A quinta coluna foi ministrada pelo pastor Jeter com o tema Tema ao Senhor teu Deus. Essa é uma coluna que eu tenho que ter na minha vida se eu quero ser vitorioso. A sabedoria diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o entendimento. Pessoas tementes a Deus são pessoas fortes e estáveis. Pessoas que têm um relacionamento com Deus e respeitam a palavra de Deus, as coisas de Deus, respeitam os homens espirituais, respeitam a casa de Deus, tem temor do Senhor, anda diante de Deus com um caminho de santidade diante de Deus. São pessoas que se dão bem na vida. A sabedoria me ensina isto. Sexto, a pastora falou na semana passada: busque sabedoria do alto. Diz assim o versículo: pois por meu intermédio os meus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerás consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Diz este texto da sexta coluna. A sabedoria que vem do alto, que te instrui, que te orienta, que te faz caminhar na segurança do Senhor. Estas foram as 6, e eu quero dizer para você que eu só dei uma rápida passagem pelas 6 primeiras colunas, porque compete a mim hoje. Eu tenho o desafio de ministrar sobre a última coluna de hoje. A última coluna, essa daqui é: viva com integridade e verdade. Repita comigo: viva com integridade e verdade. Eu quero orar com você nesta hora. Feche os seus olhos e peça para Deus falar ao seu coração. Peça para o Senhor te instruir, te orientar, te dar direção. Eu gostaria que você fizesse esta oração de todo o seu coração e falasse com Deus pedindo: fala o meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Ore ao Senhor nesta hora. Eu quero que você faça esta oração neste momento. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção, a Tua graça. Eu quero pedir que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê direção nesta noite de hoje. Que nós, como servos do Senhor, que somos vistos pelos Teus olhos e somos sondados pelo Espírito Santo, que tudo perscruta, que tudo vê, nós queremos viver uma vida reta, íntegra, verdadeira, Senhor. Não queremos nos iludir com a falsa, meu Deus, segurança que o pecado dá. Não queremos viver, Senhor, com a falsa ilusão de felicidade que o pecado traz. Não queremos, Senhor, ser iludidos, Senhor, e sermos insensatos, meu Deus, abraçando os prazeres que muitas vezes o pecado dá momentâneo, Senhor, achando que isso nos trará felicidade. Não deixa, Senhor, vivermos assim. Dá-nos da Tua bênção para vivermos com integridade, ainda que isto nos custe alto preço, custe até lágrimas, meu Deus, e muitas vezes até abandono de muitos que estão perto de nós. Ajuda-nos a viver com integridade, com verdade. Assim eu oro em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Versículo 17, versículo 18, a sabedoria está edificando uma casa e construiu 7 colunas. A 7ª coluna, ela nos ensina a viver uma vida com verdade, uma vida com integridade. O versículo de número 17 e 18 diz assim: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Pense nisso. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas, eu gosto quando tem esses mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Dá até medo, não dá? Você sabe que quando você faz coisa errada, a água que não é sua, que parece que é gostoso, puxa, que maravilha. Principalmente quando a gente é criança, a gente sempre acha que aquilo que é fácil. Por exemplo, tirar nota 10 porque colou na prova. Mas que menino que não gosta disso?
moleque, estou de boa. Até o andar tem, né? Até o andar dele é diferente, porque ele se deu bem através de uma trapaça e zomba dos outros, os tontos estudando. Aqui, ó, aqui, ó, a menina, ó, aqui, tudo escritinho na perna. Ó, aqui, na mão, ó, só por aqui, ó, na cola. Não parece que é melhor? Brincou o tempo todo, fez prova, tirou 10, só que não aprendeu nada. Parece que é bom, aquele menino está descendo para uma sepultura. Aquele que come o pão escondido, parece que o pão escondido é mais saboroso. Eu vou comer para ninguém ver. Eu me lembro quando criança, tem umas coisas de criança, eu me lembro muito bem. Nós íamos no clube dia de domingo, e lá brincávamos, minha mãe levava lanche para a gente, era tudo muito econômico. E na saída do clube, no finalzinho da tarde, tipo 5:30 da tarde, a gente já estava com os olhos vermelhos de tanto cloro de piscina, o nariz entupido, com a toalha aqui debaixo do braço saindo. Aí tinha um homem que tinha uma cestinha e vendia amendoim. Só que o amendoim de lá não é esse amendoim daqui cozido em água, é um amendoim salgadinho, torrado, lá no sul, que fazia um conezinho assim, enchia e fechava. Então, quando era de praxe, não tinha jeito, quando saía do clube, me lembro como se fosse hoje, aí meu pai pegava um para cada um, pagava, e nós entrávamos no carro super luxo, fusquinha, sabe, 1.200, coisa linda assim. E aí eu me lembro que nos sentávamos a minha irmã Cida, o meu irmão Márcio e eu, o caçula. E então a gente pegava o amendoim e ia comendo. E aí a gente pegava e normalmente escondia o da gente. Aí dizia assim, dá um para mim, o meu acabou. Aí pegavam do meu irmão, pegavam do outro. Quando terminava todo mundo, aí eu tirava o meu, abria assim. Sabe, parecia coisa de Mr. Bean. Mas parecia que aquele amendoim era o mais saboroso, porque eu estava comendo ele, sabe, sozinho. Sabe aquelas pessoas que gostam de doce, que compram um doce na padaria, sabe? E dá aquela mordida, enquanto que o cara ficou olhando e faz assim. Não, eu já vi história de gente que quando era criança pegava assim, lambia inteirinho e falava, quer? Ah, já fizeram isso, né? Sabe aquela do pirulitos? Quer um pouquinho? Não quero não. Aí parece que era mais gostoso, não é verdade? Sabe, a gente traz essas coisas para a vida da gente e a gente começa a querer fazer coisas escondidas. E aí parece que o adultério que é escondido no motel é melhor do que o amor com a esposa em casa. Uau! Aí parece que o dinheiro que você ganhou numa falcatrua, enquanto todos ganharam, vamos supor, R$1.000, você, por detrás dos panos, ganhou 5.000. E parece que aquele dinheiro é maravilhoso. Você fala assim, enquanto todo mundo está gastando 1.000, eu estou gastando 5.000. E pensa que aquilo está trazendo um benefício para ele. Mas e quando nós trazemos isso também para a vida da gente de igreja? Na casa do Senhor. E nós vamos vivendo uma grande mentira e um grande inferno, porque a gente quer a alegria de ser salvo em Jesus, de ter a palavra de Deus, de ser um bom pai de família, de ser uma pessoa respeitada, mas às escondidas está bebendo água de cisterna que não é a sua cisterna, entenda quem quiser. É como diz lá no profeta Jeremias, o meu povo cavou para si cisternas rotas, enquanto tem cisternas de água pura em Israel, eles estão buscando cisternas rotas e podres com água de lama. Está buscando a sua satisfação enquanto tem na casa do Senhor. E muitas vezes nós pensamos assim. Se você quer ser um homem vitorioso, se você quer ser uma mulher vitoriosa, se você quer ser um moço que vai se dar bem na vida, que vai ter uma boa família, que vai fazer um excelente casamento, que vai gerar filhos para a glória de Deus, que vai ver os seus filhos crescendo, se casando e se tornando bons e respeitáveis pais de famílias, se você quer ter netos, que as pessoas cheguem para você e digam assim, olha, o seu netinho, ele é de parabéns, ele faz oração bonitinho, ele guarda os brinquedinhos todos depois. Isso aconteceu comigo na porta da igreja hoje. Eu fui com o Benjamin lá no escritório, coloquei ele na minha mesa, olhei para ele e falei assim, o vovô ficou orgulhoso de você hoje. Ele falou, por quê? Porque aquela irmã falou que você faz oração lá na salinha, que você ajuda a guardar os brinquedinhos, que você é o modelo na sala. E ele ficou todo feliz e me deu um abraço. Que abraço gostoso.
É por isso, queridos, que aqueles que vão levando uma vida errada não sabem do que eles estão furtando as suas vidas ou tirando de si o direito de viver uma vida de vitória. Não uma vida de vitória somente para si, mas uma vida de vitória para os seus filhos, netos, bisnetos e descendentes, porque a palavra de Deus diz que a bondade do Senhor alcança as nossas gerações, até 1000 gerações à frente, aquilo que eu fizer certo hoje. Mas se eu fizer algo errado hoje, até a 4ª geração será visitada, aqueles problemas de vergonha. Por exemplo, se eu faço alguma coisa errada, os meus filhos vão envergonhar, os meus netos vão envergonhar, meus bisnetos vão envergonhar. Só depois da 4ª geração que ninguém mais vai lembrar. Mas se eu faço algo certo diante de Deus, se eu ando com integridade, se eu ando com verdade diante de Deus, vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 100 gerações vão passar e a bênção do Senhor vai estar alcançando a geração lá na frente. Então não pense que é melhor você fazer coisa errada hoje para o teu prazer, porque isto é sepultura, é caminho de morte. O que este texto da Bíblia está dizendo é: isso é caixão, isso é porta de cadeia. Beber água que não é sua, às escondidas, é alça de caixão. Quem já ouviu essa? Rapaz, não se mete aí não, é alça de caixão. Rapaz, não se mete nisso não, isso aí tem gosto de sepultura. E me ajuda se souber de mais algum ditado. Aí é porta de cadeia. É isso que está dizendo. Aí, mané, água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso, entendeu? Morre metralhado no outro dia. Que gosto tem? Que vida é essa? Então, a sabedoria está dizendo para a gente viver em verdade. Jesus disse que nós temos que andar em verdade, porque se nós vivermos uma mentira, nós estamos sendo filhos do diabo. João capítulo de número 8, versículo 44, Jesus disse: vocês pertencem ao pai de vocês. Quando vocês mentem, quando vocês vivem uma mentira, quando vocês não andam em verdade, vocês pertencem ao diabo. Ele é homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nenhuma nele. Quando vocês mentem, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo é assim, mas nós não podemos viver assim. Sustente seus princípios e valores e eles sustentarão você. Vamos repetir isso junto? Sustente seus princípios e valores e eles sustentarão você para sempre. Nós temos que viver uma vida de integridade. O que é integridade? Integridade é caráter. Integridade é qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, que não se corrompe, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis. Honestidade, retidão, isso é integridade. Deus nos chama para viver, para andar, para ser desta forma. Eu gosto de uma passagem que o apóstolo São Paulo, ele está se dirigindo à igreja de Coríntios, em 2 de Coríntios capítulo 1, versículo de número 12. Eu quero que vocês leiam comigo este texto que diz assim: este é o nosso orgulho. Leiam comigo. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos com santidade, sinceridade proveniente de Deus. Diga comigo assim: santidade e sinceridade proveniente de quem? Paulo está dizendo: a minha santidade e a minha sinceridade provém de Deus, não é de homens. Ele diz aí ele continua dizendo assim: não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. É assim que Deus quer que nós nos conduzamos, que nós nos sintamos orgulhosos no bom sentido de dizer assim: eu tenho uma consciência, a minha consciência me dá bom testemunho. Que nós temos
nos conduzido neste mundo de forma reta, íntegra. Por favor, escute o que eu estou dizendo. E enquanto eu estou pregando, eu peço que o Espírito Santo vá falando com você e vá falando comigo. Se há alguma coisa que eu não estou andando com honestidade, que eu não estou andando com verdade, e que eu vá pensando nisso e dizendo assim, eu preciso mudar a minha vida. E eu me detenho aqui na questão da sinceridade, que é uma faceta da integridade. Quando Paulo diz assim, que vivia nessa sinceridade proveniente de Deus, o termo sinceridade vem de duas palavras latinas, que é sincera, sinceridade, que de onde vem sem cera. Agora, para a gente entender melhor o que Paulo queria dizer nesse tempo aqui, nos dias de Paulo, os homens que trabalhavam com o barro e faziam vasos, e vendiam esses vasos, essas tigelas, essas panelas, os vasos. Quando eles percebiam que os vasos tinham alguns orifícios que podia vazar água, então eles colocavam de lado e não vendiam. Mas tinha os espertalhões que compravam estes vasos, que tinham pequenos orifícios que não era visto a olho nu, mas se colocasse água dentro, e você sabe que água, onde tem um espacinho, a água vai embora. Eles compravam esses vasos e colocavam cera no buraquinho. E tampavam e vendia como se fossem vasos perfeitos. Porém, quando se ia colocar água naquele vaso, o vaso ficava merejando, ficava vazando água. Quando se colocava a panela no fogo, a cera não suportava e derretia, mesmo que ela estivesse por debaixo da pintura. Estava tudo bonito, mas quando ia ao fogo, ela derretia. A palavra grega que Paulo usa aqui para sinceridade, que traduzido para o latim é sincera, era teste do sol. O que era o teste do sol? Quando iam comprar a panela, os mais entendidos pegavam a panela e colocavam contra o sol. Então, quando o sol batia naquela panela, aonde tinha cera, o sol passava. Então era descartado aquele vaso. Será, irmãos, que se nós estivermos colocando a Bíblia diz que nós somos vasos de Deus. Será que se encher este vaso com água, que é a palavra de Deus, vai vazar? Ou ela vai reter esta água dentro de si? Ou vai fluir rios de água viva? Será que se passarmos pelo teste de colocar diante da luz a nossa vida, será que vai ter alguma área? Nós precisamos viver com integridade, com verdade, sem cera. Passar no teste do sol da justiça. Colocar a nossa vida diante do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz em João 3,20, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Todo homem, toda mulher que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Toda pessoa que está numa conduta errada, ela vive como quem está com um cadafalso debaixo dos pés. Se alguém falar alguma coisa assim, hein, eu te vi, pronto, ela se desespera. Ela se desespera porque ela fala assim, ai meu Deus, ela está sabendo do meu pecado, está sabendo do meu erro, e já vai se defendendo. Você sabe aquela coisa assim, quando você aperta muito a pessoa, se apertar ela conta tudo? Eu já vi alguém dizer assim que tem muitos delegados que coloca assim um monte de papéis assim em cima e faz assim, ó, você vai falar a verdade ou você quer que eu abra essa pasta aqui todinha, batendo a mão em cima assim? Aí a pessoa vai contando tudo, ali só tinha papel velho, não tinha mais nada, mas o medo da pessoa era tão grande. É como aquele líder que reúne todos assim e diz assim, olha, estou sabendo que tem erro e falhas aqui no meu grupo. Seria bom que aquele que está errando dê logo um passo à frente para receber clemência. Eu já sei quem é. Mas eu vou lhe dar a oportunidade de hombridade de você dar um passo à frente e dizer, fui eu que errei.
Duro quando todos dão um passo à frente, aí fica ruim para descobrir. Sabe, com Deus, Ele é longânimo, mas Ele é justo. Sabe, Deus vai dando corda. E eu sempre preguei aqui na igreja sobre o ponto do não retorno. Nós precisamos andar, e se nós queremos sermos vitoriosos na nossa vida, nós temos que ser sinceros e verdadeiros. Para não atingirmos o ponto do não retorno. O que é não retorno? Uma pessoa está atravessando um lago. Ela vai nadando. Enquanto ela não chega até o meio do lago, ela tem condições de se salvar e voltar. Se ela passar do meio do lago para frente e ver que não tem condição de chegar do outro lado, está morta. Porque ela nem consegue chegar lá, mas também não consegue voltar porque já nadou mais do que falta para chegar. Você ouviu aquela expressão, querer dar o passo maior do que a perna? A pessoa que foi, ela não volta mais. Se ela não alcançar, ela cai. E é por isso que nós precisamos, em todos os momentos da nossa vida, caminharmos desta forma, porque Deus vai sinalizando para a gente, atenção moço, moça, homem e mulher, Deus vai sinalizando. Sabe quando você vai nas estradas e você está dirigindo a 110 por hora, é autorizado 110, você está ali, 120, ninguém é de ferro, tá bom, você está indo, ali firme, aí de repente começa a aparecer algumas placas, reduz a velocidade, aí um pouquinho mais para frente começa a aparecer um monte de placas, trafegue a 40 por hora. E depois chega lá na frente, tem cavaletes e um monte de luz vermelha. Se você não respeitar, você cai no precipício. E talvez esta noite, Deus está colocando cavaletes na sua frente, dizendo assim, ei, diminua a velocidade. Ei, tenha mais cuidado com a sua vida. Ei, ande em sinceridade. Ei, passe no teste do sol da justiça. Cuidado para que o seu vaso não esteja sendo carregado de cera. Seja sincera, seja sincero, seja verdadeiro, seja honesto com a sua consciência, seja honesto com você mesmo, seja honesto para com Deus, seja honesto para com a palavra, seja honesto com a sua família, seja honesto para com os seus bens materiais, seja honesto para com Deus, ande em verdade. Eu estava lendo hoje Ezequiel capítulo de número 8, porque eu estava olhando para isso estudando a palavra. Ezequiel capítulo 8 diz que se reuniu um grupo de sacerdotes e foram ao profeta Ezequiel dizer: Ezequiel, ora pela gente, a nossa cidade está enfrentando um tempo de política social destruída, a nossa cidade está enfrentando uma moral baixa, nós estamos perdidos, a gente não sabe o que faz. Profeta Ezequiel, ore por nós. E diz a Bíblia que o Ezequiel foi orar, e diz que o Senhor tomou Ezequiel, e o texto no grego diz que puxou pelos cabelos. Deus pegou Ezequiel pelos cabelos assim e trouxe, levou no templo. Capítulo 8, leia em casa depois. E Deus disse assim para Ezequiel: abre um buraquinho na porta do templo. Abra um buraquinho na porta ou na parede do templo e espia o que é que os sacerdotes estão fazendo dentro do templo. Esse povo que está pedindo oração aí, eu conheço eles. E a primeira cena que ele viu é a cena do ciúme de Deus, porque aqueles sacerdotes, as câmeras de dormir deles estavam cheias de ídolos pelas paredes. E lógico, quando a vida com Deus está deteriorada, a vida moral se deteriora também. E numa outra câmara tinha orgias sexuais dentro do templo, nas câmaras de dormir dos próprios sacerdotes daquele lugar. A segunda cena que o profeta vê, e Deus diz assim: abre esse buraco maior e entra para você ver a podridão aí dentro. E lá ele viu 70 anciões oferecendo incensos a deuses falsos. É como se aqui na igreja, o culto está acontecendo aqui, quando termina o culto, ali atrás a gente vai adorar a imagem e acender vela para tranca-rua, para Aparecida, para Desaparecida, para Cosme e Damião, sabe? E dizer assim: não, Deus não está respondendo não, vamos apelar aqui para um Exu qualquer desse aí, para ver se resolve. E aí Deus diz: vá um pouco mais, você não viu nada ainda. E ele encontra mulheres chorando pelo deus Tamuz.
E ele vai um pouquinho mais e ele encontra 25 homens curvados adorando o sol. Porque o templo era construído, o sol nascia e o sol vinha batendo para a porta do templo e ia para o lado de lá. O templo foi construído assim. E os sacerdotes estão de costas para o templo, que é a presença de Deus, e adorando o sol. 25 homens adorando. E o Ezequiel está dizendo: o que está acontecendo? Perderam o princípio da vida com Deus. Cadê a honestidade? Cadê a integridade deste povo? A sinceridade. Deus não podia ouvir a oração de Ezequias. Ou melhor, Deus não podia ouvir a oração do profeta Ezequiel. Porque Deus disse: eu estou vendo. É como você vir aqui à igreja receber oração, receber imposição de mãos, unção com óleo, e você sai daqui e vai para o pecado, e vai para a mentira. Você não vive em integridade, não vive a verdade. Ou canta aqui no altar. Eu sempre digo, vir à igreja é um lugar perigoso. Porque se assentar na cadeira ou estar aqui em cima, vocês já ouviram aquela a história da espada de Demóstenes, em que ele estava sentado no trono e a espada ficava em cima da cabeça dele, pendurada por um fio. É assim que o pastor se sente quando está pregando. Porque enquanto eu falo para vocês, há uma espada sobre a minha cabeça. E Paulo diz: eu me esmurro o meu corpo e subjugo a servidão, para que, não vindo eu pregar a vocês, eu seja encontrado em erro. Quantas vezes a gente está na igreja e não está vivendo com sinceridade e verdade? Às vezes a gente está roubando Deus. Ué, roubando Deus? Como, pastor? Roubando de Deus aquilo que pertence a Deus, a verdadeira adoração. Somente ao teu Deus adorarás e a Ele prestará culto. Tem muita gente prestando culto a outras e a outros, prestando culto a si mesmo, prestando culto à família, à esposa, ao filho, à filha, porque tudo vem em primeiro lugar do que Deus, o trabalho, o dinheiro. Quantos estão fazendo do dinheiro o seu Deus, colocando todo o seu coração no dinheiro? E é por isso que diz Malaquias capítulo 8, 3, versículo 8, pode um homem roubar a Deus? Pode roubar a Deus nos dízimos, nas ofertas. E Malaquias 3:9, acho que não tem esse texto, eu não pus no PowerPoint, diz assim: vocês estão debaixo de maldição. Eu só considero uma pessoa salva em Jesus e cristã verdadeira, primeiro, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e pelos desdobramentos que esta pessoa tem na vida dela, de sinceridade e de verdade. Porque não venha dizer que uma pessoa que foi transformada por Jesus e faz de Jesus o Senhor da sua vida é escravo do dinheiro. Aí está servindo a Mamon. Malaquias 3:9 diz: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Malaquias, o profeta disse isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um discípulo de Cristo não está à venda, porque você já foi comprado por um alto preço. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não deixe que nada roube. Não deixe que o dinheiro te compre. Não deixe que as propostas do pecado te comprem. Você já foi comprado, você pertence a Deus. Ande como servo de Deus, ande em verdade. Quem leu o livro Refúgio Secreto, escrito por Corrie ten Boom? Foi até um filme. Corrie ten Boom foi uma judia que ajudou a livrar judeus dos campos de concentração, e ela escondia judeus na casa dela, nas paredes, nas portas. O livro Refúgio Secreto foi um sucesso na década de 80. Se você encontrar esse livro, eu aconselho ler. Dizem que Corrie ten Boom foi convidada para falar na primeira conferência de Lausanne, onde tinham 7.000 evangelistas do mundo todo, que inclusive essa reunião foi organizada pelo Billy Graham, e quando passaram a palavra para Corrie ten Boom dar uma mensagem, ela simplesmente olhou e disse assim: aonde estão os homens de Deus desta geração? E ela continuou: aonde estão os homens de Deus desta geração? E ela ficou 20 minutos repetindo esta frase, e os holofotes que estavam assim, ela ia perto das luzes,
E pegava o holofote, virava para os 7.000 evangelistas do mundo e colocava: aonde estão os homens de Deus desta geração? Onde estão os homens de Deus desta geração? Aonde estão os homens de Deus desta geração? Aonde estão os homens de Deus desta geração? Um temor foi tomando conta daquela assembleia e os homens começaram a se jogar no chão, dobrando os joelhos, confessando pecados e dizendo: nós queremos fazer a diferença no mundo. Nós queremos ser uma geração sincera, verdadeira, honesta. Nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos viver o Evangelho, nós queremos ganhar almas para o reino. E foi grande o avivamento naquele dia. Oxalá Deus conceda na noite de hoje. Aonde estão os homens, mulheres, moços e moças desta geração? Aonde estão os homens e mulheres amados por Deus, que entenderam o propósito da sua vida e estão dispostos a ser usados por Deus nesta geração? Que hoje Deus levante homens e mulheres aqui mais interessados em primeiro lugar no reino de Deus do que em qualquer outra, porque aí todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que Deus levante homens e mulheres aqui, cheios do Espírito Santo, edificando colunas de vitória. E esta última coluna tem que ser a coluna da sinceridade, da integridade, da verdade do olho no olho, da verdade nos casamentos, da verdade de filho para com pai, de pai para com filho, da verdade nas questões financeiras, de honrar o Senhor e dizer: eu não vou dar legalidade para o diabo tocar a mão nas minhas finanças, eu não vou dar legalidade para o diabo meter enfermidade na minha vida, eu não vou abrir porta para Satanás, porque como disse lá o profeta Ezequiel, Deus não ouvia a oração porque o povo estava em pecado. Não adianta receber oração, não adianta orar. A Bíblia diz em Malaquias que o homem que é infiel à sua esposa, Deus não ouve a oração dele. Um dia eu terminei de pregar isso, a irmã disse: pelo amor de Deus, pastor, me dá esse versículo. Porque fostes infiel à mulher da tua mocidade, eu não ouço as tuas orações. Ou seja, a única oração que Deus ouve de um pecador é dizendo: eu me arrependo dos meus pecados e que o sangue de Jesus mude a minha vida. E ele se levanta e Deus diz assim: os teus pecados foram apagados. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aquele que não se arrepende, não confessa o seu pecado, o homem que muitas vezes repreendido, endurece a serviço, será quebrado sem que haja cura. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite de hoje. Então que hoje nós possamos olhar para nós mesmos, não olhar para o lado, não olhar para a igreja, não olhar para os outros, mas olhar, eu, pastor, olhar para mim e dizer assim: Marcos, você tem erigido esta coluna na sua vida de integridade e de verdade, você tem vivido o que prega e tem procurado viver o que prega. Eu vou dizer: não estou conseguindo, Senhor, e eu sou sincero, eu preciso de mais unção, eu preciso de mais ajuda, eu preciso de mais renúncia, eu preciso de concentrar os meus pensamentos nas coisas boas e fugir do pecado, porque se nós dermos liberdade à nossa carne, ela nos arrastará para os porões do inferno. É isso que diz o versículo que li no início da mensagem. A água bebidas escondidas parece melhor, o pão que se come às escondidas parece mais saboroso, mas não sabe que está descendo para a sepultura, pois ali habita o espírito dos mortos. É alça de caixão andar na casa de Deus sem viver uma vida de verdade e integridade. Por isso eu quero que nesta noite você agarre estas palavras, que você arrume a sua vida, que você põe em ordem a sua casa, que você reparta com alegria, que você fale do amor de Deus, ande com gente boa, pregue a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, e o Espírito Santo te fará uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que vai receber de Deus a misericórdia, a bondade, porque os melhores anos da nossa vida estão por vir, ou os piores anos da sua vida estão por vir. Esse ano será um ano de crescimento exponencial para nós. Esse ano será um ano de colheita. Esse ano será um ano de impacto. Esse ano vai ser um ano de unção financeira, porque nós estamos abençoando e quem abençoa é abençoado. Este ano vai ser um ano de unção e riqueza para a minha e para a sua vida. Por isso, domine, subjugue o espírito da dúvida que ainda existe em você. Renuncie ao pecado. Não deixe a dúvida, que é um espírito maligno, entrar no seu coração. Creia na palavra. A Bíblia diz: crede nos seus profetas. Fala mais alto: crede nos seus profetas
e prosperareis. Quando a palavra de Deus é pregada, um homem e uma mulher, um moço e uma moça está no auditório e ela está dizendo: eu pego esta palavra para mim. E quando você crê nisto, o milagre já acontece na semana, porque a palavra de Deus não volta vazia. Havendo dito Deus, a palavra vai se cumprir. E eu estou dizendo, se você colocar sua casa em ordem, se você repartir com o necessitado, se você andar com pessoas sensatas, se você buscar sabedoria do alto, se você for prudente na sua vida, se você andar em sinceridade e em verdade, ou a sua casa estará com 7 pilares, com 7 colunas abençoadas, e você viverá uma vida vitoriosa em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 1, versículo 32 diz: pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas, eu gosto do mas. Glória a Deus! Mas aquele que me der ouvidos viverá em paz. Aquele que me der ouvidos viverá em paz, seguro, sem temer mal algum. Pega essa para você, quer outra? Salmo 25, versículo 12. Quem é aquele que teme o Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Quer outro? Salmo 25, 13. Sua alma viverá em plena felicidade e os seus descendentes herdarão a terra. Salmo 112, verso 7. Não viverá temeroso, esperando más notícias. O verso 8 diz: seu coração está seguro e nada temerá. Provérbios 3, 24. Quando te deitares, jamais temerás, repousarás e o teu sono será tranquilo. Provérbios 12, 21. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. Eclesiastes 8, 12. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa uma centena de crimes, mas aprendi, com certeza, que tudo vai melhorar para os que temem a Deus, para todo aquele que ama reverentemente a Ele. Tudo vai melhorar para você. O que adianta ter vida longa com tristeza e angústia, mas o justo vai melhorar dia após dia. Você pode dar uma salva de palmas? Essa palavra é para a sua vida. Frase de cabelo branco agora. Isaías 46, 4. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, diz o Senhor. E ainda até as cãs, eu vos carregarei. Cabelinho branquinho, o Senhor está te carregando. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. É saber que a gente vai ficar velhinho e continuar sendo carregado nos braços de Deus. É isso que Deus tem para mim e para você na noite de hoje.